Vamos para mais um devocional? Pegue sua Bíblia, abra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. O Espírito Santo ilumina e faz compreender os desígnios divinos, se tivermos o coração aberto para acolher a palavra. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este homem acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida que cada um se converta de suas maldades. Palavras do Senhor, graças a Deus. Agora, também na Bíblia, peço que vocês abram no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar,
porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. A leitura dos Atos dos Apóstolos conta a narrativa do paralítico. Esse paralítico, ele não deixava mais Pedro e João. Ele ia correndo para o chamado Pórtico de Salomão. Por quê? Porque era naquela localidade em que se costumava a ter a cura, ter os milagres, né? E aí o Pedro, ao ver isso, questionou, né, aos israelitas, perguntando para eles: por que vos espantais com o que aconteceu? Porque Jesus, ele é capaz de fazer a cura de qualquer pessoa. Basta a pessoa ter fé nisso, né? Aí eles continuam falando: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Jesus foi entregue, né? Rejeitado diante de quem? De Pilatos. Pilatos estava decidido a soltá-lo, mas tudo foi feito, tudo se cumpriu de acordo com as Escrituras, de acordo com a lei de Moisés, né? Claramente que a lei de Moisés foi feita através da supervisão de Deus. O olhar da fé como um dom de Deus nos faz enxergar quem? O Cristo ressuscitado. Crer em sua ressurreição só nos é possível pelo dom da fé. Quem tem fé sabe que Cristo ressuscitou e ele está vivo no meio de nós. Agora, quem não crê, como acontece lá na leitura que né, acontece no texto do Evangelho, né? Não vai crer que Jesus ressuscitou e está no meio de nós hoje. Crer em sua ressurreição só nos é possível pelo dom da fé, que nos faz compreender as coisas de Deus, as coisas do céu. Não bastam milagres e aparições, pois só a fé nos enxerga o ressuscitado, como os discípulos de Emaús, que se alegraram por terem visto o Senhor. Se confiamos no Senhor, em cada momento ele nos abrirá o coração e a inteligência. Então, gente, Jesus aparece para os apóstolos, só que eles ficaram espantados. Eles achavam que tinha visto um fantasma. Eles não acreditaram naquela tudo que Jesus havia dito na ceia, né, antes de acontecer a sua morte e paixão, né? Então eles não compreenderam aquilo ali, né? E quando viram Jesus ficaram espantados, pensando que fosse fantasma, né? Aí Jesus teve que mostrar a mão, que foi onde foi colocado o prego, e teve que mostrar os pés, que também é onde foi colocado o prego, para poder provar a eles que realmente era ele, era Jesus, né? Essa passagem nos indica o quê? Que nós devemos
crer para ver e não ver para crer, como fizeram algumas daquelas pessoas. Eles ficaram espantados, com medo, com incerteza. Eles precisavam, de ajuda para entender, para assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Só ele, o mestre, podia ajudá-los. Deve ter falado muito tempo com eles, mas o mais importante é que lhes abriu o coração para que pudessem entender. A partir de tudo que o Jesus conseguiu provar, aí sim os discípulos acreditaram que ele realmente era Jesus. E aí tudo começou a ter sentido, desde os primeiros encontros até os últimos acontecimentos terríveis. A fé autêntica não volta atrás, mesmo nas dificuldades e na incerteza. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a pessoa, quando está com a outra, quando é amigo de outra pessoa, ela tem que estar com ela até o fim, seja nas dificuldades, seja nas felicidades, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. A pessoa sempre tem que estar junto com a outra. E foi assim que alguns dos discípulos fizeram com Jesus, né? Não foram todos. Por exemplo, Judas traiu Jesus o entregando para os poderosos da época. Teve um dos discípulos que negou Jesus 3 vezes até que o galo cantou, né? Mas outros discípulos e discípulas ficaram com Jesus até o fim. E assim nós devemos fazer no nosso dia a dia. Nós temos que estar o tempo todo com Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Boa noite a todos e fiquem todos com Deus.